Olá pessoal, no nosso último vídeo a gente falou sobre os instrumentos lineares à escala e aí a gente teve um impasse com relação a duas formas geométricas analisadas, uma que foi a circunferência e outra o parafuso. Levantou-se o questionamento se esses seriam realmente os instrumentos mais adequados para aferir essas duas peças. Então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho do paquímetro, que seria mais recomendado para esse caso. Vamos começar falando cada um dos elementos do paquímetro para depois a gente passar para a aferição com esse instrumento que é tão versátil no mundo da mecânica. Então, o paquímetro ele é constituído das orelhas, os bicos, o cursor, uma régua, né? A régua é ao longo de todo o comprimento do paquímetro e o cursor vai deslizar em cima dessa régua. A gente tem a trava de deslizamento que impede essa movimentação do cursor. Tem o impulsor, que serve para a gente posicionar nosso polegar ali, de forma a dar a pressão correta para fazer a aferição da leitura, e a haste de profundidade. O paquímetro ele é considerado um instrumento quadrimensional. Esse termo está associado à quantidade de medidas, de aferições que ele possibilita para a gente. Vamos observar a figura ao lado? Podemos aferir com os bicos as medidas externas. Com as orelhas do paquímetro, nós utilizamos para fazer aferições, medidas internas. Com os encostos, a gente utiliza para aferir o ressalto de uma peça, igual aquela régua com encosto. E nós temos também a profundidade, né, a haste de profundidade, que a gente pode aferir aquele mesmo problema que a gente tinha lá na régua com encosto para medidas internas. Então, recapitulando, o paquímetro ele oferece para a gente a oportunidade de fazer medidas externas, medidas internas de ressalto e profundidade. Por isso ele é considerado um instrumento quadrimensional. Para entendermos como que o paquímetro funciona, a gente precisa entender que existem duas escalas trabalhando conjuntamente nesse instrumento. Uma escala principal que fica na régua e a outra escala que fica no cursor, que é a escala Vernier. Então, a aferição, ela se dá em função do deslocamento que a gente tem, seja dos bicos, bico móvel com bico fixo, a orelha móvel com orelha fixa, seja no deslizamento da haste. Então, a gente tem um deslocamento da escala Vernier em cima da escala principal. E aí, em cima desse deslocamento, essa variação, a gente tem a leitura do nosso instrumento. Os tipos do paquímetro, eles podem ser universal, conforme mostra a figura ao lado. Ele é dito universal porque ele apresenta tanto a escala no Sistema Internacional de Unidades, quanto a escala no sistema inglês. Temos também o paquímetro com relógio analógico, a leitura é vista no relógio. Paquímetros eletrônicos. Então, a gente tem uma leitura digital, ela é bem mais simples do que a leitura do paquímetro universal. E a gente também tem os paquímetros de profundidade, ressaltando que os paquímetros de profundidade ele pode vir tanto com a leitura com relógio analógico, como também no digital. Nesse caso aí, a gente tem a leitura analógica sem relógio. Para a gente trabalhar corretamente com o nosso paquímetro, é importante que a gente sempre tenha as superfícies bem limpas, tanto do instrumento quanto da peça a ser aferida. A gente tem que aferir em um material já acabado, então ele não pode ter rebarbas, ele não pode ter superfícies que vão gerar danos ao instrumento. Evitar choques e quedas do instrumento, principalmente quando a gente vai trabalhar na oficina, é muito comum os alunos colocarem o paquímetro em cima do cabeçote fixo da máquina, e isso não é recomendado porque ele pode cair, ele pode sofrer um choque e danificar. Lubrificar, novamente, de acordo com o protocolo de cada empresa tem o seu sistema de lubrificação. Não utilizar o paquímetro para traçados. A gente vai ver um instrumento próprio para esse tipo de
operação, esse tipo de função aí, quando a gente vai trabalhar com ajustagem mecânica. O paquímetro ele é utilizado para aferir medidas, ele não é para fazer traçagens. E, por fim, não deixar a trava fixa, né? É muito comum eu chegar no laboratório e pegar os paquímetros, e os paquímetros estão todos posicionados no zero e travados. E aí a gente tem aquele problema que quem vai mexer depois não vai lembrar de destravar ou verificar se a trava realmente está fechada, e aí com o tempo isso gera um desgaste no parafuso da trava. Então, já a gente retorna com mais informações sobre o paquímetro, como a gente afere essas medidas e trabalha ele conforme correto. Obrigada!